Paz do Senhor, amados irmãos, que Deus abençoe a todos. Esse dia glorioso e maravilhoso. A palavra de hoje, amados irmãos, é aqui no livro de Filipenses. O apóstolo Paulo vai escrever aos Filipenses, em Filipo, e ele vai dizer no capítulo 1, versículo 1 a seguir. Introdução do apóstolo Paulo, a saudação do apóstolo Paulo e do irmão Timóteo também, aos Filipenses. Ele vai dizer: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo e todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graças a vós e paz da parte de Jesus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. O amor do apóstolo pelos filipenses. Versículo 3, continua aqui dando a saudação e falando aos filipenses. Dou graças ao meu Deus a todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas, pelas vossas cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Versículo 7 ele vai dizer: como tenho por justo sentir isto de vós, todos, porque vós retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, também nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Então, o apóstolo Paulo aqui está muito feliz com os filipenses, deu a saudação e diz que os filipenses estavam sempre de mão dada com ele, ajudando ele, acompanhando ele, sempre, seja na graça ou nas prisões, nas aflições do apóstolo Paulo, que não eram poucas, meus irmãos? Imagina as aflições do apóstolo Paulo, um homem que depois de ter sido transformado por Jesus Cristo, de Saulo para Paulo, um homem que era perseguidor, um homem que perseguia o próprio Jesus, Porque quem persegue o crente, persegue o próprio Jesus, porque a palavra é de Deus, não é nossa. Mas é somente um barrinho. Tanto é que Jesus diz para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Porque ele estava perseguindo o próprio Jesus. Perseguir crente é perseguir o próprio Jesus. Então aqui o apóstolo Paulo, os filipenses, eles eram muito unidos com o apóstolo Paulo, E sempre acompanhando o apóstolo Paulo, seja em momentos bons, momentos ruins, de prisões, de açoites. Um homem que levou a marca de Cristo no corpo, até a morte. Foi um homem muito fiel a Deus, um homem que defendeu muita doutrina. Você vai ver ele falando muitas vezes de doutrinas, da doutrina, da santificação do corpo, da alma e do espírito, E no versículo 8 ele vai dizer: porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em estranhável afeição de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aqui no versículo 8 diz que tinha muita saudade deles, amava muito eles. Às vezes a pessoa ali, o apóstolo Paulo ali preso, pensando nos irmãos, com saudade dos irmãos, passando por aqueles momentos difíceis, querendo ver os irmãos ali, Mas não podia muitas das vezes, porque a perseguição do apóstolo Paulo era direta, Saía de uma, entrava noutra. No versículo 9 e 10 ele vai dizer: peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais, em ciência, em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Jesus Cristo. Aqui ele fala para os irmãos crescer no conhecimento e na graça, a palavra do Senhor, a sabedoria do Senhor, e também não dar escândalo
andar em sinceridade, andar em vigilância até o dia do Senhor, para não trazer escândalo, né? Para não sujar o evangelho, não sujar o nome de Jesus, né? Ter respeito com Deus e com a palavra do Senhor e com as almas, com as ovelhas, né? Aqui também ele falava com os bispos, com os diáconos, né? Glória a Deus e aleluia, com todos os irmãos filipenses. No versículo 11 ele vai dizer: cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Que os irmãos dessem frutos de justiça, né? Que os irmãos dessem frutos de tudo aquilo que era bom, para que quem vesse, olhasse nos irmãos, os contradizentes não tivessem o que acusar e nem blasfemar do nome de Jesus Cristo, mas que também se entregasse ao Evangelho, né? Que cresce e entregasse ao Evangelho também, que fossem também salvos através do testemunho deles, né? Versículo 12 vai dizer os benefícios de sua prisão. Aqui ele vai falar um pouco da prisão dele, né? Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. As prisões do apóstolo Paulo, amados irmãos, não era para escândalo. Não era porque a pessoa está pedindo piques, pedindo dinheiro, enganando as pessoas, se passando como pastores. Não. As prisões do apóstolo Paulo era por causa do Evangelho. É porque o povo não aceitava o Evangelho, então ele era levado às prisões, aos tribunais, por amor de Deus, por amor do Evangelho. Como Jesus foi levado e foi morto, ele também foi levado e foi morto também. Olha o que ele diz no versículo 13: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Então toda a guarda pretoriana, todos os reis, todo o povo ficaram sabendo das prisões do apóstolo Paulo, das condutas do apóstolo Paulo, das obras que o apóstolo Paulo fazia, apresentava, que ele era levado simplesmente por causa da palavra, não era por causa de outra coisa. E eles mesmos viam que o apóstolo Paulo não tinha erro nele mesmo, né? Mas eles, para não causar tumulto, né, contra aqueles que estavam contra o apóstolo Paulo, então eles acabavam prendendo o apóstolo Paulo, né? Mas eles sabiam que o apóstolo Paulo não devia nada. Glória a Deus. Hoje, se um pastor for preso, acusado de alguma coisa, os irmãos caem em cima, né? Ah, o pastor fez isso, fez aquilo, em vez de dar a mão. Aqui não, os irmãos davam a mão com o apóstolo Paulo, né? Olha no versículo 14. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousaram falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Os irmãos, vendo o sofrimento do apóstolo Paulo, a coragem do apóstolo Paulo, a firmeza do apóstolo Paulo, tomaram mais ânimos, ousaram falar mais confiadamente, sem temor também do Evangelho. Então veja que a coragem de um irmão aumenta a coragem do outro irmão. O irmão vê o irmão firme fazendo a obra, ele se anima também. Agora, um irmão desanimado, ele pode desanimar muitos, mas um animado vai animar muitas pessoas, porque a pessoa vai ver o ânimo do irmão sempre fazendo a obra, e aquele espírito de ânimo do Senhor Jesus vai entrar nele também, nela, e vai ajudar ele se levantar e ter força. Foi o que aconteceu aqui com o apóstolo Paulo. Os irmãos, vendo o ânimo dele, se animaram também. Versículo 15. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. É lógico que tem muitos que pregam por inveja, né? Pregam por porfia, por contendas, dissensões, né? Outros para agradar as pessoas,
outros para tirar proveito, mas o apóstolo Paulo ele diz, olha, eu preguei por amor a Cristo, né? Mas ele diz no versículo 16, uns por amor, sabendo que foi posto para a defesa do evangelho, mas outros na verdade anunciam a Cristo por contenda, não sinceramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Então muitos pregam por inveja, outros por contendas, né? Um faz vídeo, põe o nome do outro, põe a foto do outro, fala mal do outro, né? Que é uma coisa muito errada. E a pessoa que entra ali vai ver um fuxico gospel, né? Vai ver a foto do irmão, da irmã lá e o outro pondo e falando mal. E ao mesmo tempo usando a palavra. Isso aí não tem nada de Deus, meus irmãos. A palavra de Deus é essa. Vem cá, prega a palavra de Deus contra o pecado, contra o inimigo, não contra as pessoas. Contra o pecado, contra o inimigo, não contra as pessoas. Mas não usa foto, nome de ninguém, porque isso não é agradável a Deus. O apóstolo Paulo não fazia isso. Olha o versículo 18. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de todas maneiras, com fingimento ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Pelo socorro de Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo falou assim, mas o que importa é o evangelho ser pregado. Agora, a salvação, ela vai ser analisada, né? Então, cada um faz o certo para não complicar depois com Deus. Porque dons nos salva. Dons é Deus é que nos dá para nós ganhar almas. Agora, salvação é obediência à palavra de Deus. Então, quando pregar o evangelho, que não pregue por inveja, nem contenda, nem para tirar proveito, mas pregue por amor e a verdadeira palavra que transforma o homem e a mulher do pecado. Versículo 20. Segundo a minha intensa expectação, esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. O apóstolo Paulo ele queria engrandecer ao Senhor Jesus, tanto do corpo, na vida, ou morrendo, mas levar o verdadeiro evangelho. Se somos nós, amados irmãos, nós temos que levar o evangelho do Senhor, né, até o fim, seja com luta, com perseguições, seja com qualquer coisa que acontecer conosco, nós temos que levar esta palavra gloriosa, maravilhosa, genuína, né? Então vamos continuar firmes, santificando do corpo, na alma e do espírito, porque Jesus está voltando. O arrebatamento vem aí. Fico com essa palavra, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém.